Olá, irmãos e amigos, que bom estar aqui mais um domingo com você e com os alunos da nossa escola bíblica, você aí na sua casa, nós aqui na igreja, e nós estamos aqui na nossa última aula desse período de agosto, né? Na próxima aula nós teremos troca de professores, será uma bênção, né? Nós estaremos estudando aquele período que eu falei para você, aquele período que você vai estudar um atributo por aula. E o professor vai estar aqui, né, esmiuçando as características desse atributo, né, falando para você, vai ser uma bênção. Você vai ficar conhecendo Deus na sabedoria, e você vai estar afiado com Deus, porque você vai andar com Deus, você vai saber, porque conhecer os atributos, como nós já falamos nas 4 aulas anteriores, é saber quem é Deus, né, o que Deus gosta, o que Deus quer para a sua vida, o que ele prefere, né? Porque atributos é conhecer a Deus, né? Então, na aula de hoje, pensando, eu fiquei em casa, né? E estava assim, como eu já falei, basicamente os atributos, eu classifiquei os atributos, a gente falou basicamente o que já era matéria mesmo da minha aula, né? E eu fiquei pensando assim, como é que eu posso, né, uma matéria prática, né? Como falar para os alunos o que ele usar no dia a dia referente aos atributos. E aí eu pensei nessa aula de hoje exatamente isso. Como nós vamos usar os atributos no dia a dia. Então, essa aula de hoje, nós preparamos exatamente isso. Como usar os atributos no dia a dia. Você pensa nos... Porque eu não fico dizendo, eu estou usando os atributos de Deus. Nossa, eu estou usando a bondade. A bondade é um atributo de Deus. Então, além do atributo, nós vamos dar umas dicas, como é que a gente pode usar, né? Em que circunstâncias, né, nós vamos usar esses atributos. Mas agora, em especial, nós vamos orar para começar exatamente a nossa aula. Você pode estar aí, em reverência, né, orando, pedindo a Deus as suas bênçãos. Nós vamos estar aqui orando. Por favor, vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, confiando, Senhor Deus, que Tu estás conosco aqui. Porque conhecendo a Ti, Senhor Deus, sabendo as Tuas características, sabendo os Teus atributos, sabemos que Tu estás aqui. Confiamos nesta palavra que a Bíblia nos traz, nos garante que Tu estás aqui. E Senhor Deus, confiando nessa palavra que nós estamos aqui para Te dizer que Tu és soberano, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, que Tu estás sobre as nossas vidas, comandando, Senhor, as nossas vidas. E, Senhor Deus, nós Te pedimos, fica conosco, nos abençoa, nos guarda, Senhor Deus, e acima de todas as coisas, Senhor Deus, nos conduz nessa aula. Conduz logo mais nos cultos que irão acontecer, Senhor Deus. Guarda o Teu povo, Senhor Deus, espalhado na face da terra. E, Senhor Deus, guarda os missionários, Senhor Deus, os conduz nessa batalha, Senhor Deus, que é transmitir a Tua palavra, Senhor Deus, neste mundo, Senhor Deus. E, Senhor Deus, mais ainda, Senhor Deus, nos perdoa dos nossos pecados, porque sabemos que são muitos, mas a Tua misericórdia é infinita. E, Senhor Deus, nós pedimos agora, fica conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra do mal. Em nome de Jesus, amém. Então, em especial, nós estamos aqui, particularmente agora, né, para ter este momento, né, como usar os atributos, né, e falar mais um pouco, né, eu trouxe mais ainda alguns versículos, né. E agora, em especial, eu queria sugerir, né, nessa pandemia, a gente teve algum tempo, né, quando a gente parou de ler, de assistir, né, os jornais, né, vamos dizer assim, a calamidade que eram os jornais, né, porque a gente basicamente não fiquei desinformada, viu, gente, que uma vez por dia, né, a gente escolhia 1 hora lá em casa para estar vendo as notícias, mas só uma vez por dia e não mais, porque se a gente olhasse os jornais todo momento, a gente ficava meio que em estado de depressão, né? Mas aí nós lemos um bocado, né, e vimos, e falando de atributos, né, esse primeiro livro eu não vou falar de atributos, mas eu queria sugerir para a sua leitura, seu crescimento pessoal. É um livro muito atual, bastante produtivo. Se você quer ser
crente em Cristo Jesus e viver uma vida dentro do Evangelho, firmado, né? Firmando os seus pensamentos dentro dos pilares do Evangelho, eu queria sugerir que você fizesse essa leitura. Eu sei que o mundo por aí está lendo muitos filósofos, né? Nós estamos na época de tudo líquido. E você quiser ler, eu já li, você leia, é conhecimento, eu gosto de conhecer, gosto de ler. Por quê? Porque a gente tem que conhecer o que as pessoas estão falando para a gente estar sabendo o que estão dizendo e ter o nosso conhecimento. Os nossos pilares são eternos, eu disse a você. Nós precisamos ter os nossos pilares firmados na palavra. Esses pilares são eternos. Ninguém pode roubar. Né, como diz a palavra, né, eu gosto de brincar dizendo isso, os nossos pilares ninguém mata, não rouba, né, como disse João 10:10, né? O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas esses pilares ninguém vai nos roubar. Se eles estão firmados na palavra, não vai acontecer isso. Então essa leitura, né, feita aqui é o Henry Blames, né, e ele diz assim, né, a mente cristã, né, como um cristão deve pensar nos dias atuais? Porque o mundo, ele tenta nos afastar da verdade. Lembre-se que a coisa que o diabo mais quer que você pense que não é verdade, é a verdade. O que ele mais quer tirar de você é a verdade. Tenha certeza. O que o diabo quer tirar de nós, crentes em Cristo Jesus, é a verdade. Mas Deus tem pilares eternos. A sua palavra tem pilares eternos. Ela é um pilar eterno. A palavra é um pilar que jamais, né? Deus diz isso. Então, a mente cristã, ela precisa pensar nesses pilares eternos. Então, essa leitura do Henry Blames é muito boa, se você puder fazer, né? Outra aqui maravilhosa, esse aqui é um livro assim, ó, gente, foi reeditado. Ele era um livro assim, foi escrito há muitos anos, tá? O inglês Lewis Bailey, né? A Prática da Piedade. Isso aqui na Inglaterra, gente, já foi um livro assim, um best-seller, tá certo? São as diretrizes para o cristão andar de modo que possa agradar a Deus. A piedade ou bondade, né? A prática, ele vai falar dos atributos, como você viver o dia a dia com Cristo Jesus, de modo que você possa agradar ao próprio Pai, ao próprio Deus, tá? Então, tudo ele firma exemplos em Cristo Jesus, como Cristo agradou a Deus, e firma tudo isso em Cristo Jesus, e como Cristo agradou a Deus, você também pode agradar o próprio Pai, né? Então essa leitura é maravilhosa, tá? Não é porque ele foi escrito antigamente que ele saiu de moda, pelo contrário, tá? Esse livro aqui, gente, também vai falar de um atributo, tá? Bondade, piedade lá e bondade, para você ter ideia como é importante nós sabermos da bondade de Deus. Sabe por quê? Porque hoje ninguém faz nada por ninguém. Ninguém é bom de graça. Geralmente a gente espera da bondade das pessoas alguma coisa em troca. Hoje ninguém faz nada de graça para as pessoas. Então, se você tiver a oportunidade de só no Evangelho e em Cristo Jesus, que alguém consegue fazer alguma coisa por outra pessoa sem esperar nada em troca. Então, por quê? Porque tenha certeza que essa pessoa é crente ou se converteu em Cristo Jesus. Então, ó, esse livro é maravilhoso. Gente, nessa pandemia eu me fartei porque esse pai aqui, o Bill Johnson, né, que as pessoas chamam lá de pai, e olha, gente, eu fiquei impressionada. Quando esse cara dá uma ordem na igreja, dá um comando na igreja, os crentes desta igreja, eles confiam que Deus falou com esse, que eles chamam de pai, né? Com o pai pastor. E eles confiam plenamente. Houve um episódio, ano passado, de uma criança que faleceu, e o Bill Johnson, lá, disse, ninguém tira foto, só sai foto desta igreja nos canais oficiais e promovidos pela igreja. Ninguém tira. Gente, não saiu uma foto vazada dessa igreja, e essa igreja tem milhares de membros. Então, as pessoas confiam na palavra do Bill Johnson. E ele está escrevendo aqui que Deus é bom. E esse livro é maravilhoso. Gente, ele é melhor do que você imagina. Pode ter certeza. Deus é melhor do que você imagina. Se você imagina que alguma coisa boa há em você, vem de Deus. Pode ter certeza. E esse daqui, esse livro é fantástico.
fantástico, fantástico, fantástico. Se você puder adquirir um livro para você ler e edificar a sua fé, pode comprar esse livro, você não vai se arrepender. Ele desenvolve diversos capítulos, só em um único versículo, fé, esperança e amor. Capítulo lá de Coríntios, ele fala diversos, o livro todo é só isso. Ele desenvolve fé, esperança e amor, tá? Eu vou ler só um trechinho. A fé vem do coração, não da mente, né? A dependência é a manifestação da rendição. Então, a fé vem ao lutar. A fé não vem quando a gente luta, desculpa. A fé, eu estou sem óculos, tá, gente? Eu não sei como é que vocês são, mas aqui é calamidade. A fé não vem ao lutar. Ela vem ao se render. Então, se você quer ter mais fé, pode ter certeza no que esse homem está dizendo aqui. Ele recebeu de Deus esse trechinho e ele disse como ele recebeu de Deus. Olha, e eu contei aqui, ó, 16 milagres. As pessoas iam contando de um para outro, inclusive de um casal de brasileiro, tá? E eu sei porque eu fiquei muito comovida, porque eu tenho um primo que ele nasceu com um pé de concha. E esse 16 milagres, só por contar aconteceu um milagre e as pessoas foram contando e cada vez que contava esse milagre se repetia, tá? E por causa dessa frase, a fé não vem do lutar, vem do se render. Então, se você quer mais e mais ter fé, se renda a Jesus, tá? Então, vamos lá. Como é que eu uso no meu dia a dia o atributo eternidade? Eternidade de Deus, né? E aí, onde é que eu vou encontrar essa eternidade? Para lembrar a sua mente, relembrar, né? Então, eu encontro exatamente o atributo eternidade. Aí você vai, claro, em Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Isso é Deus falando a Moisés, tá? Ele disse a Moisés, eu sou o que sou, Moisés. Então, Deus é o que é, Ele é assim, Ele foi ontem, Ele vai ser hoje, Ele é hoje, né? Ele é hoje e vai ser amanhã. Ele é o mesmo, eu sou o que sou. Ele não muda, Ele é eterno, tá certo? Ele é eterno. Então, o Salmo 102:12, mas tu, Senhor, durará para sempre, e a lembrança do teu nome por todas as gerações. Então, eu já falei aqui que eu sou a 5ª geração de crentes na minha família, né? Meu bisavô, meu tataravô, né? Minha avó já nasceu crente, de uma família de crentes, né? Meu avô também, o esposo dela, o senhor José, e a dona Celina, eles eram crentes, né? A família da minha mãe não, mas a família do meu pai sim. Entendeu? Agora eu não entendo como minha avó nasceu presbiteriana e terminou na igreja Deus é Amor. E aí eu vou explicar, né? Porque quando a pessoa fica idosa, a pessoa procura a igreja mais próxima. Minha igreja mais próxima, para ela não deixar de ir, era a Deus é Amor e ela ia lá, tá? Mas ela não deixou de ir, não deixou de ir. Ela amava caminhar e aí ela caminhava para a igreja, nem que fosse ela ia lá, na Deus é Amor, tá? Mas minha avó nasceu presbiteriana, tá certo? Meu avô também era presbiteriano. E depois ela mudava de cidade e mudava também de igreja, mas ela não deixava de ir para a igreja. Enfim, né? Então assim, mas Deus, né? Eu posso mudar de igreja, posso mudar de cidade, posso mudar, né? Como eu acabei de dizer e disse por conta disso, né? Minha avó nasceu presbiteriana, numa família de presbiteriano, meu avô nasceu numa família de presbiteriano, eles se conheceram na igreja presbiteriana e minha avó terminou na igreja Deus é Amor. Enfim, nós mudamos de cidade, nós mudamos de país, nós mudamos muitas vezes de circunstâncias social, nós mudamos muito, mas Deus não muda, né? A eternidade, a longanimidade. Então, Deus é esse Deus que não muda, né? Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Isso não vai mudar, né? Então, como é que a gente vai usar, né? Existirá um impacto para sempre no futuro. Tá certo? Quando a gente pensa em eternidade, a gente vai sempre pensar que vai existir esse impacto no futuro. Então, tudo que você fizer, aí a gente vai lá no exemplo daquele... Eu gosto muito daquele filme, né? Até o pastor Heber essa semana citou, e quando eu estava preparando a aula, eu disse, vou citar os exemplos bons, a gente, né, confirma.
Então o gladiador, ele disse, né? O que fazemos aqui vai ecoar na eternidade. Ecoa, né? Ecoa na eternidade. Então, o bem que eu penso ter, que eu falei, né? Se você pensa ter alguma coisa boa, vem de Deus. Então, se você pede, né? Eu até essa semana brinquei até com o Ives, né? Ives, eu estou pedindo a Deus mais almas, mais, né? E aí eu brinquei com ele numa outra situação, que eu não vou dizer aqui o que é, para vocês ficarem meio curiosos, né? Pedi outra coisa. Aí ele disse, misericórdia, mulher, pelo amor de Deus. Aí, porque era uma situação bem volumosa, né? De algumas coisas, eu disse, não, vamos pedir que Deus vai... Deus dá a capacidade dos nossos sonhos, né? Se eu sonho pouco, vai dar pouco. Mas se eu sonho muitão, Deus dá pelo menos a metade, né? Ou vai dar alguma coisa, né? Então, assim, por quê? A eternidade, então, assim, o que é isso? Eternidade. O que eu faço aqui vai ecoar na eternidade, no futuro, né? Se eu sonho com almas, né? David Blade, aqui, ó, sonhou com almas. Ele foi um dos maiores evangelistas no Reino Unido. Ele sonhou com almas, entendeu? Ele não ficou parado no seu tempo. Ele sonhou com almas. Sonhe com almas. Deus vai lhe dar um futuro. Então, Deus é assim. Ele existiu na sua forma idêntica em todo o tempo. Lá no infinito, no passado, né, se a gente puder, porque o nosso tempo tem presente, passado e futuro. Né? De Deus não, Deus ele preenche o tempo, né? Deus preenche o tempo, o nosso não. Então quando você pensa na eternidade, pense assim, Deus, contigo eu vou viver de agora para frente. Então eu vou sonhar, Deus, viver eternamente os teus sonhos. E o que é que Deus sonha? Deus sonha com vidas restauradas. Então vou viver para ter mais vidas restauradas. É isso, esse infinito que eu vou pensar. Então, ele existiu de uma forma idêntica em um todo, né? Em um todo. Não só o próprio Deus existiu eternamente no passado, mas também todo o seu plano desde a criação. Então, quando Deus sonhou comigo, ele sonhou lá atrás. Né? Então eu vou agora cumprir os planos de Deus. Eu vou sonhar o que ele sonhou para mim. Então eu tenho que chegar mais perto do que ele sonhou para mim. Eu vou, né, fazer aquilo que Deus, né, trabalhar para isso. Antes da fundação do mundo, Deus ordenou a criação, viu a queda, a encarnação, a ressurreição, a salvação do seu povo. Ele viu isso. Essa é uma verdade maravilhosa para o crente, né? Pois dá confiança ao crente. Tenha confiança. Deus tem sonhos maravilhosos para todos nós. Muitas vezes nós nem acreditamos nesse sonho. Eu estava dizendo exatamente aí com o pastor Heber, dizendo que sábado, uma irmã daqui da igreja, eu cheguei para ela, né, ela é muito tímida, eu cheguei para ela, eu lhe vejo pregando, eu lhe vejo evangelizando, eu lhe vejo fazendo muitas coisas. Ela disse, eu não me vejo fazendo nada disso. Eu digo, pois eu vejo, pois Deus está me mostrando isso para a sua vida. Então assim, isso que a gente tem que ver, o que Deus vê em você. Então, isso é eternidade, né? Também, Deus pensar assim, como Cristo, né? Cristo também é eterno. Cristo é eterno em sua filiação, né? Pense nisso, Cristo é eterno na sua filiação. Ele existiu eternamente antes da encarnação, lembre-se disso. Cristo já era filho antes de vir à terra. E ele foi tão assim, né? Tão filho que obedeceu. Para vir aqui, ele era o primogênito, ele tinha que vir para nos salvar. Por quê? Porque ele era o único ser que vindo à terra, né? Ele vindo à terra, ele era capaz de vir, né? Como ele veio, viveu entre os homens, ele encarnou, né? Encarnou, ele tomou a forma de gente, né? Tomou a forma de carne e viveu entre os homens, não pecou e morreu como homem, mas ressurgiu. Né? E nesse ressurgimento, ele ressurgiu já como Deus. Né? Ele era o primogênito sobre a criação, embora não era, ele era o primogênito, né? Sobre a criação, embora sem forma humana nisso, tá? Lembre-se que Jesus, ele sendo Deus, ele não tinha forma humana, tá? Ele existirá eternamente, lembre-se também disso. Jesus existirá eternamente após a ressurreição. Naquele dia que ele ressurgiu dos mortos, em diante, Jesus viverá para sempre, né? Como filho glorificado do Pai. E carregará as cicatrizes do quê?
do sacrifício que ele fez por mim e por você. Eternamente. A gente tem que pensar nisso. Lembre-se, né? Conforme Lucas 24, 36 a 40. Ele disse, é o que diz lá em Lucas 24, de 36 a 40. Por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas em seus corações? Vejam as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Toque-me e vejam. Um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo, que eu tenho. Tenho dito isto, mostre-lhes as mãos e os pés. Tá certo? Então, Jesus, ele morreu, ressuscitou e mostrou-se como prova viva da sua ressurreição, suas mãos e seus pés. Ele mostrou isso a Tomé, né? Por quê? Porque os próprios discípulos estavam colocando em dúvida a sua ressurreição. E ele disse, não, o espírito não tem carne, mas eu tenho, olha aqui. E minhas mãos estão aqui, ó, furadas, né? Ele mostrou. E tem outro texto que ele fala isso claramente. Então, Jesus, ele, antes da sua encarnação, da sua vinda aqui na terra, ele era o Filho unigênito, não tinha corpo, ele não tinha forma corpórea, mas ele continuava sendo o primogênito da criação. Né? Façamos o homem à nossa imagem e nossa semelhança, lembre-se disso. Mas quando ele se encarnou, tomou forma de homem, né? Morreu aqui, ele vai carregar isso eternamente. As marcas, as cicatrizes, né? As suas marcas, porque ele nos salvou. Tá certo? Então isso é uma forma que você pode usar exatamente a eternidade, né? A eternidade para Cristo. Você pode usar aí, ó, Cristo eternamente vai carregar as cicatrizes da nossa salvação. Ele nos salvou, mas eternamente ele vai carregar essas marcas. A bondade, segundo atributo que você pode também falar para as pessoas e você pode usá-lo, né? Êxodo 34, 6 e 7. O Senhor Deus, misericordioso e gracioso, longânime e abundante em bondade. Então Deus é abundante em bondade e verdade, mantendo misericórdia para milhares, perdoando a iniquidade e a transgressão e o pecado, de forma alguma inocentando o culpado, visitando a iniquidade de os pais sobre os filhos e os filhos dos filhos, até a terceira geração. Esse texto, né, fala disso, que Deus é longânime, abundante em bondade. Salmo 25, 8. Bom e reto é o Senhor. Tiago 1,17. Toda boa dádiva, que é o texto que eu falei, né? Se você pensa que tem alguma coisa boa, ela vem do próprio Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Tá? O que você pode usar quanto a isso, né? Quando você está conversando com as pessoas, o que é que você pode ressaltar? Qual é o ponto para ressaltar, né? Esse é um atributo intrínseco, né? Ele salta aos olhos, né? Deus não é bom porque é atraente para ele, porque ele faz mídia, né? Porque hoje tudo está na mídia, né? Tudo é mídia. Não segue algum tipo de padrão de bondade, né? Não é o Bolsan, como tem o filme, né? Deus é realmente tão bom, como diz o livro, né? Ele é melhor do que você imagina. Ele é tão bom, que ele é a fonte da bondade. Toda a bondade vem do próprio Deus. Só ele é a regra, é a medida que realmente sabemos para classificar a bondade. Todo tipo de bondade, todo tipo de coisa boa, da bondade, vem do próprio Deus, tá? Então, para o cristão, a bondade do Senhor é uma segurança. Você pode dizer, olha, a bondade do Senhor é uma segurança. Até para você evangelizar, você pode dizer isso para a pessoa que você está falando. Ei, ó, a bondade do Senhor é uma segurança para você. Olha, Deus é tão bom. Aí ela vai dizer, não, mas aconteceu isso, aconteceu... Não, mas Deus é bom. Deus é bom, entendeu? O cristão sabe muito bem que foi banhado pela morte
de Cristo, pelo sangue, banhado pelo sangue de Cristo, para ser salvo. O cristão sabe disso. O cristão, ele tem consciência disso. Que ele foi banhado pelo sangue de Jesus para ser salvo. Ele entra num caldeirão, né? Isso é uma linguagem bem figurada. Ele entra num caldeirão, né? Mergulha aí no poço do sangue de Jesus para ser salvo, né? A ressurreição de Cristo Jesus, ela nos dá esse novo vigor, essa nova vida, né? O sangue de Cristo derramado na cruz nos banha. E a ressurreição de Cristo nos dá essa nova vida, né? Essa ressurreição nos dá o direito de ressurgirmos com Ele, nessa nova vida, né? Nessa bondade de Deus. E agora está totalmente justo diante do Pai, né? Sendo assim, Ele também reconhece que tudo o que Deus fará em nossa vida, imagina, se Ele deu o Filho dele, em meu favor, né? Ele trocou, eu que não valo nada, Ele deu o Filho dele bom, limpo, sem pecado, trocou, né? Deu o Filho, por mim que não vale nada. Imagine se Deus fará alguma coisa mal para mim. Não fará nunca. Isso é uma segurança, né? Deus fará em minha vida, em sua vida. O que Ele fará é bênção, é bem, é o bem, né? É bom, pois Deus nunca fará, nunca lhe colocará numa circunstância de perigo. Nunca lhe colocará. Deus nunca lhe colocará numa circunstância de perigo. Agora, você, muitas vezes, pode se colocar numa circunstância de perigo. E aí, muitas vezes, você pode tomar a posição de Adão. Mas Deus, foi a mulher que tu me deste. Adão se colocou numa posição de perigo e na hora não assumiu a sua posição. Aí ele jogou para quem? Para a mulher e para Deus. Foi a mulher que tu me deste. Ele não assumiu, não Deus, eu comi. Comi, eu teimei e comi. Mas ele jogou para quem? Para a mulher e depois para Deus, por último, né? Então, muitas vezes, somos nós mesmos que nos colocamos na posição de perigo. Conforme Romanos 8:28, diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o propósito. Este é o descanso e a segurança do crente. Meu irmão, apresenta essa palavra. A bondade de Deus é segurança. Então essa é a forma prática que você pode usar o atributo bondade para as pessoas. É segurança. Tá certo? Beleza? Agora, para o descrente, a bondade não é, ele não vê assim, tá certo? Então, muitas vezes, a bondade de Deus exige que todas as circunstâncias trabalhem junto, friamente, né? Para aqueles que são rebeldes e odeiam, muitas vezes, a Deus. A bondade de Deus se manifesta, infelizmente, para aquele que não conhece a Deus com justiça, não é? Então, ele, muitas vezes, é uma justiça furiosa. Porque a justiça de Deus, ela não é má para quem conhece a Deus, para quem segue a Deus. Mas para quem não segue a Deus, justiça é uma coisa equânime, né? É uma coisa boa. Ela bota na balança, tem que dar a balancinha certa. Mas infelizmente, para quem não conhece a Deus, aí a balança pesa. Aí eles acham que Deus é injusto. Mas Deus não é injusto. Eles fizeram com que a balança pesasse para o lado ruim para eles. E aí acham Deus injusto, infelizmente. Tá certo? Outro atributo, e como é que a gente pode usar? A graça, né? A graça é maravilhosa, né? Graça é maravilhosa, graça é melhor do que a vida, né? Então, o Salmo 145:17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos, gracioso em todas as suas obras. Deus derramou graça em tudo que Ele fez, né? Romanos 1:5. Por meio dele, recebemos graça. E o apostolado, olha só, Paulo, aquele que era perseguidor, passou a ser perseguido e ainda diz isso, né? Por meio dele recebemos graça e apostolado pela obediência à fé em todas as nações em seu nome. Em seu nome. Romanos 3:24. Nós,
esse nós, eu que estou botando, tá? Mas para você entender melhor, nós sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Olha que bênção. Efésios 4:7. Mas a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Tá certo? Então, olha que bênção. Então, qual é o ponto relevante da graça? É a concessão da bênção não merecida. Olha só. Aí você vai dizer, mas que coisa, né? É a concessão da bênção não merecida. Você não merece, mas Deus te deu, né? Quando falamos da graça, falamos daqueles dons maravilhosos. Por exemplo, o dom da salvação. Você não merece a salvação, eu tenho certeza, eu não mereço. Vou falar agora por mim, né? Não vou falar por mais, né? Vou falar agora por mim e aí cada um tome para si, né? Eu não merecia a salvação. Tenho certeza que eu não, por mim, eu não merecia. Tá certo? Eu não fiz nada de bom. Então, cada um faça a sua avaliação. Eu não mereci, mas eu recebi pela graça. Tá certo? Pela graça. Então, assim, que nenhum homem, de certa forma, merece a salvação. Mas Deus nos concede. Ele concede a salvação. Você vai ver a graça na concessão de bênçãos não eternas. Por exemplo, a vida. Não é? A vida. O que eu posso dizer da vida? Que é um dom comum, né? A vida é um dom comum. Deus, né, apesar do papai e mamãe ter contribuído, mas é um dom, né? Então vamos lá. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito, gracioso, gratuito, né? Da graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ainda é vida eterna, né? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá? Outro tipo de graça que a gente pode receber é essa graça especial, né? Por exemplo, quando Deus escolheu Israel e nos escolheu por tabela, né? Quando ele diz assim, vim para os meus e os meus não me receberam e me fiz, né? Para todo aquele que então me aceitou. Então veja só, Deuteronômio 7:6-8. Olha que bênção, olha que texto maravilhoso. Olha que graça derramada, olha que graça. Pois vocês são um povo santo para o Senhor. Um povo santo para o Senhor. Olha só, né? Pois vocês são um povo santo para o Senhor. O seu Deus, ele está especificando. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Sabe, todo rei tem um tesouro pessoal. E não era ouro nem prata, não, que era o tesouro pessoal de Deus, não. Era o próprio Israel, era o próprio povo, gente, né? O Senhor não se afeiçoou a vocês, o Senhor não amou vocês, tá? Nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos. Não ele tinha escolhido os chineses, né? Então, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas foi porque o Senhor os amou. Amou. Agora me pergunto por quê? Não sei, né? E por causa do juramento que fez aos seus antepassados, por isso ele os tirou, né? Com a mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, o rei do Egito. Por isso. Deus amou, não tem explicação, porque Deus amou o mundo, mas amou mais ainda a Israel. Você está entendendo? Pronto, é isso aí a explicação. Amou, um tesouro especial, uma graça especial, ele derramou sobre esse povo. Esse povo não quis a Deus, rejeitou a Deus. E sabe o que é que Deus disse? Ah, é? Tá certo. Então quem me amar, eu vou amar. Tá? Quem me amar, eu vou amar. E assim ele fez. Quem amou a Deus, a Cristo Jesus, ele ama. É isso que ele faz. Derrama a graça. Tá certo? Então a graça também faz com que nós, né? Nós nos joguemos aos pés do Senhor e ele nos ama. Olha que bênção. Sobrou para nós. E glória a Deus porque sobrou para nós. Que bênção, glória a Deus. Sobrou a salvação para nós. Né? A gente comeu das migalhas e sobrou para nós. E glória a Deus por isso. Que a graça sobrou para nós.
Glória a Deus, rendidos pela graça, né? A gente podia até fazer uma série, rendidos pela graça. Olha que bênção. Santidade, santidade, olha só. E coisa difícil hoje em dia, Jesus, coisa difícil hoje em dia. Mas a gente consegue. Por quê? O que foi dito? Ser de santos, como eu sou santo. Como mais santo ainda é o meu Pai que está lá no céu. E Paulo disse, mas, né? Paulo quem disse isso, né? Então, vamos lá, vamos perseverar nisso aí. Êxodo, né? Então ele disse, não se aproxime deste lugar. Quem disse isso foi o próprio Deus. Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Só o fato de eu estar por aqui, né? Já é terra santa. Além disso, ele disse, eu sou o Deus do vosso pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Olha que é pessoal. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Ele diz assim, um a um. Eu sou, né? Porque Abraão passou, aí veio quem? Eu sou o Deus de Abraão. Abraão morreu. Eu sou o Deus de Isaac. Isaac morreu. Eu sou o Deus de Jacó. E agora eu sou o seu de Moisés. E Moisés escondeu o rosto, pois tinha medo de olhar para Deus. Olha que respeito. Hoje é difícil a gente encontrar isso, mas olha que respeito. Tá certo? Isaías 6:3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isso é quando a presença de Deus está no nosso meio. Esse é o dizer que nós temos para falar quando Deus está no nosso meio. Apocalipse 4:8. Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Esse é o nosso Deus. Tá certo? Santidade, santidade. Como é que vamos usar a santidade? Né? A santidade, na realidade, essa santidade aí é sinônimo de pureza, né? Pureza total. Mas mais ainda, é uma pureza moral, né? Nós explicamos em 2 aulas atrás, essa pureza moral. Principalmente é saber o que é certo, o que está errado. Se posicionar. Não, fazer isso não. Por quê? Porque desagrada a Deus. Eu não vou fazer. Todo mundo faz, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque desagrada a Deus. Entendeu? Porque desagrada a Deus. Somente por isso. Tá certo? Então, diferente da santidade de Adão, Deus é eternamente incorruptível. Tá certo? Deus é eternamente incorruptível. Essa santidade separa Deus do homem caído. Lembre-se disso. De total forma em que o estado natural, nenhum homem pode se aproximar do Deus incorruptível. Né? Quando nós estamos no estado de pecado, lembre-se o que ele disse a Abraão. Tira as sandálias. Moisés, desculpe. O que ele disse a Moisés? Tira a sandália, Moisés. Esse lugar aqui, só o fato de eu estar, a minha presença estar aqui, ele é santo. Tira as sandálias. Você nem é digno de tocar aqui. Então toca com a ação, né? A sandália está entre. Então, toca só com a planta do seu pé, porque o pé eu criei. Né? Está entendendo? Pois o homem está manchado, sujo e corrupto. E a verdadeira santidade não pode suportar esse contato, né? A nossa pecaminosidade e a santidade de Deus. Esse contato não é possível, tá? Isso é evidenciado pelos mandamentos, né? Que está lá em Êxodo, né? O Senhor viu e se aproximou para observar, né? Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. E Moisés disse, eis-me aqui, respondeu a ele. Então, Deus disse, né? Não se aproxime. Aí foi o texto que eu li, que vocês já sabem. Tá certo? Então, a santidade de Deus é uma das principais razões pela qual Cristo é tão extraordinário. E nós, basicamente, estamos, vamos dizer assim, impedidos, né? E glória a Deus, porque Cristo é extraordinário, está claramente e gloriosamente acima de nós. Porque Ele é sem pecado e nós estamos, né, e Ele nos salvou exatamente por isso, porque nós somos pecadores e Ele é sem pecado, tá certo? Então Ele é extraordinariamente santo e veio nos salvar. E nós temos pecados.
Por isso que ele veio no sábado, né? Então, essa extraordinária capacidade de ser santo do próprio Cristo, né? Permite aos homens que antes eram incapazes de se aproximar de Deus pelos pecados, lembre-se disso, né? E nós hoje podemos nos aproximar de Deus. Por quê? Porque Cristo nos salvou. E glória a Deus por isso, né? Apocalipse 4:14 diz assim, 5:14, desculpa. Os 4 seres viventes disseram, amém, e os anciões se prostraram e adoraram ao ser vivente que é Cristo Jesus, né? Imanência, como é que você usa a imanência, né? Imanência está predita em Jeremias 23 e 24, né? Sou um Deus que está perto, diz o Senhor, e não há Deus longe? Pode alguém se esconder em lugares secretos para que eu não veja? Diz o Senhor. Eu não preencho o céu e a terra? Diz o Senhor. Atos 17, 27 e 28. Ele não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nele nos movemos, nele nos existimos. Então Deus está com a gente. O que é que você pode trazer, né? Se você estiver falando com alguém, né? A imanência descreve um Deus que está próximo, né, de nós. Está muito perto, está em nós. O Espírito Santo está em nós, né? Trabalhando através das minúcias da nossa vida, né? Desde a criação para produzir o quê? Um amor que gera frutos. Ou o fruto, né? Se você quiser ser mais específico. Mas ele gera frutos, assim, além do o fruto do Espírito. Ele gera frutos, né? Primeiro, na palavra, no evangelho e em mim mesmo, né? Deus não se senta meramente para observar a criação, que ele mesmo criou, né? E colocou há anos atrás, milhares de anos atrás. Ele está presente, participando ativamente do mundo. Ele observa e participa ativamente. Isso dá a nós que conhecemos a Cristo Jesus um descanso, né? Graças a Deus, glória a Deus que Cristo está aqui comigo, né? Quando eu orei, eu disse, Senhor, fica conosco, né? Permanece conosco, né? No conhecimento em que não há lugar em que Deus não esteja. Que Cristo não nos veja, né? Porque o Espírito Santo está em nós. A situação pode estar longe, mas Deus está conosco. Tá certo? Isso dá uma proteção. Então a imanência de Deus, ela nos protege. Ela nos guarda. Quando eu digo assim, Senhor, guarda a nossa vida, né? Você já viu quantos testemunhos de situação de perigo e a pessoa ora, Senhor, me guarda. E Deus guarda, né? Por exemplo, na situação de assalto, eu já tive uma situação de asfalto, olha só, de assalto. E o assaltante, eu estava com 6 meses, 24 semanas de gravidez, e o assaltante armou uma 45 na minha barriga, na hora, a minha mente, Senhor, me guarda. Foi a palavra que chegou na minha mente, não deu tempo de pronunciar, entendeu? E Deus sabe como eu tive problema para engravidar, 6 anos. Foi a única vez que eu consegui engravidar, e nunca mais, né? Foi a única vez. Entenda só. Eu só disse essa palavra na minha mente. Eu pensei, Senhor, me guarda. Pergunta se ele disparou. Sarinha tem 19 anos. Olha Deus como é. A imanência de Deus está conosco todo o tempo. Entendeu? Todo o tempo. Eu consegui falar com o médico, 6 horas eu fui para o médico. Sarinha nem alterada, o batimento cardíaco dela estava. Eu alterei. Tá certo? Tomei muitas bombas, até eu ter Sara, que foi com 36 semanas. Mas ela não. Entendeu? Então o Senhor nos guarda, sempre nos guarda, sempre. Ele nos ouve, né? Então a imanência, ela nos protege. Tá certo? Então a imutabilidade, esse Deus que não muda nunca, né? Malaquias 3:6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Olha, gente, como você pode estar dizendo essa palavra? Deus não muda. E guarda essa palavra na sua mente. Pois eu, o Senhor, não mudo. Do que Deus prometeu, Ele vai fazer na sua vida. Igual Ele prometeu
a Abraão, ele vai fazer. Tá certo? Tiago 1,17. Toda boa dádiva, já leu, né? Todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, né? Ela desce de lá. Então, qual é o ponto que você pode falar, tá? Cada um tem uma palavra-chave. A imutabilidade de Deus está uma grande fonte de conforto para o crente. O fato de Deus não mudar sua mente, suas características, seu plano ou qualquer outra coisa é segurança. Também, mas vai ter outra. Pois garante sua qualidade de caráter, dá segurança aos crentes de que Ele nos salvou e preservará até o fim. Por quê? Deus não mudará sua mente e não deixará aquele homem escorregar, nós, né? O homem somos nós todos, né? Escorregar para as brechas do inferno. Isso é segurança, mas ele vai dar outra coisa. Deus não muda seu plano, seus acordos, suas profecias, nem a sua justiça. A justiça de Deus é perfeita. A gente falou na aula passada, né? Que a justiça de Deus é tão perfeita. Não sei se foi nessa ou na outra, agora não estou lembrando. Tão perfeita que, se você escolhe a Cristo, você vai viver no céu eternamente. Se você não escolhe, infelizmente, meu irmão, não vai, tá? É você quem escolhe. Isso contribui muito para a sua confiabilidade. Você pode confiar. É a palavra. Confiar. Confiar. Então, a imutabilidade de Deus, além de dar segurança, porque é segurança, né? Mas confiabilidade, né? Eu vejo assim, às vezes, quando eu me lembro dessa palavra, eu me lembro muito de propaganda de escritório de contabilidade. O nosso escritório de contabilidade é confiável, tem uma confiabilidade de tantos anos. Deus tem confiabilidade de milhares e milhares de anos. De anos que você nunca existiu, de anos que você existe, e muitos anos que ainda vão existir. A confiabilidade de Deus é eterna, entendeu? Mais do que qualquer escritório de contabilidade, Deus já fez a contabilidade dele há muitos anos. A confiabilidade de Deus, ó, Ele não vai deixar você escapar, tá certo? Nenhuma sombra de variação existe na pessoa de Deus. Então, quando você estiver conversando com seus amigos, diga isso. A imutabilidade de Deus nos dá confiabilidade. Olha que palavra bonita para você dizer aos seus amigos, né? Vamos falar um pouco sobre a justiça de Deus, né? A justiça de Deus. O que a justiça de Deus faz conosco? Ela é uma bênção, né? Neemias 9, 32 a 33. No entanto, você é justo em tudo o que nos aconteceu. Deus é justo. Eu disse agora mesmo. Infelizmente, meu irmão, se você confiou, aceitou Cristo Jesus, você vai morar com Ele, com Cristo Jesus e com Deus no céu, o Espírito Santo. Olha que bênção. Agora, se você não aceitou, meu irmão, infelizmente você não vai. Tá certo? Isso é justiça. Tá? Romanos 1,32. O qual, conhecendo o justo juízo de Deus, de quem aquele que praticam tais coisas são dignos de morte, não apenas fazem o mesmo, mas também aprovam aqueles que praticam. 1 Pedro 1,17. Ó Pai, sem parcialidade, julgas de acordo com o trabalho de cada um, conduze-nos com medo durante todo o tempo de estar daqui. Então, às vezes, a gente precisa do medo. O medo nos deixa, às vezes, vivo, né? Numa situação de perigo, o medo nos deixa vivo, muitas vezes. Qual é o ponto relevante da justiça, né? É semelhante à bondade e à santidade. Ela vai se associar. A justiça vai se associar à bondade e à santidade. Mas difere, né? Porque requer obras para estabelecê-las. Algo mais ou menos assim. Adão, por exemplo, pode ser santo, mas não justo, se as boas obras não o acompanharam. Entendeu? Adão pode ser santo, mas não justo, se as boas obras não o acompanharam, que foi o que aconteceu, tá certo? Deus é bom. Nós até já falamos isso, mas se refere a si mesmo como justo, porque também faz o bem. Deus é justo porque faz o bem.
Os cristãos são chamados de justos não porque têm alguma habilidade de realizar boas obras. Lembre-se do texto que a gente já falou. Mas porque residem na obra, nas boas obras de quem? Da justiça, entre parênteses, de Cristo Jesus. Né? Eu me escondo na boa obra da justiça de Cristo Jesus. Para quê? Para realizar alguma coisa boa. Tá certo? A obediência de Cristo é transferida para nós. Ele quem fez tudo certo. Ele quem fez tudo certo. E recai sobre nós a boa obra dele. Tá certo? A obediência de Cristo é transferida para nós e Deus nos concede a vida eterna como resultado. Olha que bênção. Tiago 1, 17, 18. Todo bom, todo dono perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Porque, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejam como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Nós, criou Adão, né? Criou Adão na verdade, puro, perfeito, né? Inocente. Então, a obra de Cristo nos torna basicamente, né? Quando tiver a parousia, que passarmos para morar com Cristo eternamente, estaremos como as primeiras obras de Deus. Glória a Deus por isso. E eu penso que seja basicamente o último que vou falar. Se der tempo a gente fala mais outro, né? Queria falar mais, mas o tempo não vai dar, mas tudo bem. O amor, né? Eu preparei aqui, eu acho que de 15, né? Deu tempo de falar vai dar tempo de falar 8 ou 9. Vamos lá. O amor, né? João 14, 31. Mas para que o mundo saiba que eu e o Pai, assim como o Pai me mandou, assim o faço, né? Então, eu e o Pai somos um. A gente falou muito isso, né? Eu e o Pai somos um. Romanos 8, 35 e 39. Quem nos separará do amor de Deus? Quem? A tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Então, mediante essa palavra, qual é o ponto relevante do amor? O que é que podemos falar? Todos nós temos a compreensão básica do amor, né? O amor, aquele amor que eu falei, né? Os 4 amor, filos, eros, estorge e o ágape, né? Que é o amor do atributo, tá? O filos, o amor da amizade. O estorge é o amor da família, né? Que une a família. O amor eros é o amor entre marido e mulher. E o amor ágape, que é o amor de Deus, o amor puro, perfeito, né? O amor do atributo. Tá certo? Este é o amor que Deus personifica. O amor do atributo. Ama acima de toda coisa. É o amor que não envolve sentimento, envolve decisão. Porque Deus amou o mundo, enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma decisão. Amar é uma decisão, gente. Amar é uma decisão. Entendeu? Por quê? Porque o amor ágape não envolve sentimento, envolve decisão. Porque Deus amou, Ele decidiu amar. Você era pecador, eu sou pecador. Nós somos pecadores, mas Deus decidiu amar. Mandou o seu Filho unigênito. Deus é a gênese do amor. Ele é a fonte do amor. É porque Ele quer que experimentemos o amor. Ele experimenta do amor e quer que experimentemos do amor. Lembre-se, o que une, o que circunda, o que é a trindade é o amor. E então, Ele quer que nós experimentemos esse amor. Tá certo? Então, o amor de Deus é baseado no desejo supremo de glorificar primeiro ao próprio Deus, né? Pois Ele é o ser mais digno do próprio amor. Ele ama tanto que Ele é o ser que dignifica o amor. Ele é o ser que é mais digno de receber, de dar e receber amor. Tá certo? Deus derrama seu amor sobre a sua criação para que nós pudéssemos glorificá-lo.
Ele é a melhor forma. Ele fez tudo da melhor forma para que nós, né, víssemos. Nossa, que coisa linda. Vários tipos de folha, com várias cores. Meu Deus, que fauna, que flora. Que lindo é o mar. Que coisa bela é o funcionamento da natureza, do universo, né? Translação, né? Rotação, dia, noite, esse negócio que ninguém precisa acionar nada. Funciona perfeito, né? E nós temos que dar glória a Deus mesmo, tá? O Deus Criador fez tudo perfeito. Por quê? Por que fez perfeito? Porque a criação glorifica o próprio Pai. É amor, gente. Amor. Tudo que Ele fez foi para nós, foi para o Filho dele e serve para nós. O Filho dele colocou à nossa disposição. Tá certo? Deus ama o homem. Deus ama a sua criação. Nos ama. E é melhor. Ama muito, muito a criação. Muito. Deus ama o seu povo. Ele nos ama. Ama com amor tão intenso, que deu seu Filho. Porque Ele não queria nos perder. Não queria ficar na glória sem nós. Aquele a quem Ele levará consigo para a glória eterna. Ele não queria ficar sem nós. Então Ele resolveu perder por um tempo o Filho amado dele para nos ter com Ele na glória. Olha que amor perfeito. Então, o que é que se diz? Este é um amor verdadeiro. Apesar de quem somos e embora, né, muitas vezes pecadores mesmo, né, Deus nos ama. Salmo 5:5. Os arrogantes não são aceitos na tua presença. Odeias todos que praticam mal. Mas Deus ama. Deus é amor. E Deus glorifica quando nós o glorificamos amando aquilo que Ele ama. E o que Deus ama são as pessoas. Então, o que nós devemos fazer para agradar a Deus com esse atributo? Devemos amar pessoas. Devemos ir atrás de pessoas, para que elas não estejam caminhando, indo para o inferno. Porque assim foi a ordem que Jesus deixou, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo discípulos. E discípulos não é só pregar o evangelho. Pregar o evangelho é fácil. Difícil é fazer discípulos. Veja só, Jesus pregou 3 anos e alguns meses, em torno de 3 anos e meio. Para algumas pessoas, e em exclusividade para 12 pessoas. Logo um em especial, traiu Jesus. 11 ficaram. Na hora que Jesus procurou, só um estava com ele, olhando. Ele entregou a mãe dele, a João, 10 não estavam. Sabe o que esses 10 voltaram a fazer? Não porque não amavam Jesus, porque ficaram com medo. O medo nos paralisa, né? E sabe o que Jesus fez? Eu estava até conversando isso um dia desse com o pastor Heber. E eu disse desse jeito assim, sabe o que Jesus fez? Não deixou de amá-los não, gente. Amou mais. Sabe o que Jesus fez? A primeira vez para encontrá-los, preparou uma refeição maravilhosa. Eles não sabiam o que fizesse, voltaram a pescar. Eles queriam reviver aquelas coisas de antigamente, voltaram a pescar. E Jesus preparou uma refeição. E vocês estão com fome? Tem comida aqui, venham comer. E só eles notaram a voz de Jesus. É o mestre. Será que você fazia isso? Jesus amou aqueles homens mais ainda. E ainda os instruiu mais ainda. Esse é o amor que ama. Estou redundante, né? Mas esse é o amor do nosso Deus. Que nós aprendamos cada dia a amar com esse amor. Amar com o amor que Deus ama. O amor ágape. Que Deus abençoe sua semana. Que você tenha uma semana produtiva, abençoada. Por este amor. Por esses atributos. Que esses atributos não saiam da sua cabeça. Porque esses atributos é o próprio Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar para encerrar nossa aula. Seu Deus eterno Pai,
Eu te glorifico, Senhor Deus, porque Tu és insondável. Nós não podemos sondar Teu conhecimento, a Tua grandeza, a Tua perfeição, as Tuas maravilhas, Senhor Deus. Mas Tu preparaste tudo isso para nós. Te agradeço, Senhor Deus, e Te louvo. Fica conosco, nos abençoa, nos guarda, nos livra de todo o mal. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Amém.